Você sabia que as profecias messiânicas são uma das maiores provas da autenticidade e poder das Escrituras? Desde Gênesis até os Evangelhos, elas desenham um retrato incrível da chegada do Messias. Mas quanto de nós realmente entendemos estas profecias em profundidade? Hoje eu vou compartilhar tudo o que você precisa saber sobre o livro Manual de Profecia Messiânica. Olha só o tamanho desta obra, publicada pela editora Vida Nova. Vamos para a mesa que eu mostrarei este livro em detalhes. Vamos lá? Já estamos à mesa, meus irmãos, para vermos em detalhes esta obra excelente, uma obra em capa dura, publicado pela editora Vida Nova, até me surpreendeu. Manual de Profecia Messiânica, estudos e exposições sobre o Messias no Antigo Testamento. Os editores são Michael Rydenich e Edwin Bloom. Meus irmãos, por que me surpreendeu? Porque os autores, os editores e os colaboradores desta obra são todos dispensacionalistas, na sua grande maioria. Então me surpreendeu a editora Vida Nova publicando um material tão robusto. Olha o tamanho deste manual, meus irmãos. Ele tem exatamente 1563 páginas. Olha aqui, ó. 1563 páginas. E aqui estão a descrição, né, dos dois editores. Por exemplo, o Michael, ele é professor de estudos judaicos e Bíblia no Moody Bible Institute, formado pelo Moody Bible Institute e mestre em teologia pelo Seminário de Dallas. Olha só, então todos nós sabemos, o Seminário de Dallas é um celeiro, né, de dispensacionalistas. E também o Edwin Blue foi professor de teologia e Novo Testamento durante muitos anos no seminário também de Dallas. Então eles são os editores. E olha o que está escrito aqui na parte de trás. Obtenha respostas e esclarecimentos neste conceituado e confiável manual acerca da profecia messiânica, redigido por alguns dos mais importantes estudiosos evangélicos do Antigo Testamento. Esta obra, abrangente e fácil de usar, oferece textos breves sobre as grandes ideias e os principais temas que dizem respeito à profecia messiânica, um comentário claro e cuidadoso de praticamente todas as passagens do Antigo Testamento consideradas messiânicas, observações esclarecedoras sobre o hebraico original e análises úteis de implicações teológicas. Meus irmãos, é maravilhoso os artigos deste manual de profecia messiânica. Confesso que realmente a gente não tem nada igual em língua portuguesa. É um material excelente, são artigos de estudos e de exposições. Então, os irmãos vão perceber durante este review, durante esta amostragem deste material, que realmente é muito bom. Serve tanto para leigos quanto para aqueles que já estão avançados em teologia. E eu já quero deixar vocês avisados. Vai demorar um pouco este review, porque eu vou mostrar bastantes partes deste livro. Então, não se apresse em sair. Fique comigo até o final para você ver a preciosidade desta obra. Eu vou fazer a leitura de várias partes do livro, então ele vai ficar, tenho certeza, um pouquinho mais longo, mas vai valer a pena. É um material maravilhoso. Capa dura, deixa eu abrir aqui, ó, qualidade muito boa, sensacional. E aqui está o sumário. Meus irmãos, eu vou ler só essa primeira parte e depois eu vou deixar aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo. Olha o tamanho do sumário. São muitos artigos. Olha aqui, ele começa com o prefácio. Autores, agradecimentos, lista de abreviaturas, introdução, o Messias e seus títulos, o Messias e a Bíblia hebraica, crítica textual e profecia messiânica, abordagens interpretativas da profecia messiânica, o Antigo Testamento no Antigo Testamento, o Antigo Testamento no Novo Testamento, perspectivas canônicas sobre a profecia messiânica,
Messias, profeta, sacerdote e rei. A divindade do Messias no Antigo Testamento, tipologia no Antigo Testamento, sacrifício no Antigo Testamento, o Messias em textos intertestamentários, o Messias em textos rabínicos, Targums, o Novo Testamento e a teologia bíblica do Messias, o Messias em textos judaicos medievais, Gênesis 3,15, a semente proibida, Gênesis 9, do 25 ao 27, a promessa por meio de Noé, Gênesis 12, 1, 3, 22, do 16 ao 18, a aliança com Abraão, Gênesis 49, 8 a 12, o leão de Judá, Números 24, 5, 9, 15 a 19, a estrela distantes, Deuteronômio, os fundamentos do reinado messiânico, ainda em Deuteronômio 18, do 15 ao 19, o profeta semelhante a Moisés, a mensagem messiânica em Rute, 1 Samuel, o cântico de Ana sobre o rei messiânico, 1 Samuel 17, Davi, um protótipo messiânico, 2 Samuel 7, a aliança davídica, 2 Samuel 23, do 1 ao 7, as palavras finais de Davi. E aqui, meus irmãos, tem todos esses artigos. Olha, se você quiser pausar para fazer a leitura, são muitos artigos. E ele vai passando todos os livros do Antigo Testamento. A 1 Crônicas, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E o que é muito bom que esta obra vem é o índice remissivo e o índice de passagens bíblicas. Porque, como a obra é muito grande, se você tem um texto bíblico, você vai no índice de passagens bíblicas e você já sabe a página que tem o estudo, o comentário relacionado a determinada passagem bíblica. Então vamos passar aqui. Aqui são os autores, meus irmãos. Olha aqui alguns dos autores: Daniel Iblock, Desmond Alexander, Edwin Blumm, Michael Brown. Para quem não sabe, Michael Brown é o autor daquele livro Fogo Autêntico, que veio refutar o livro do John MacArthur, Fogo Estranho. É o Michael Brown. Olha aqui. E aqui é a lista dos outros colaboradores. Deixa eu passar aqui, se vocês quiserem pausar. Olha aqui, muitos colaboradores. Ó. Walter Kaiser Jr., Eugene Mirrell, dentre outros, né? Randall Price. Olha só, muitos colaboradores, meus irmãos. Michael Vlach, dentre outros. Então aqui são os colaboradores. Deixa eu passar aqui. Isso daqui é bem legal, meus irmãos. Já na introdução, eles colocam os 3 princípios que orientaram todos os organizadores e todos os autores dos artigos. São esses 3 princípios. Primeiro princípio: a Bíblia é a inspirada e fidedigna palavra de Deus. A totalidade da Bíblia hebraica revela o Messias. E o terceiro princípio: os profetas hebreus entenderam que estavam escrevendo sobre o Messias. Então, estes 3 princípios orientaram os organizadores e os autores desta obra. Muito bom, vamos passar aqui. Aqui começa o primeiro artigo. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, onde eu deixei marcado. Olha só, esse daqui faz parte do artigo sobre abordagens interpretativas da profecia messiânica. E aqui é legal que tem um resumo das posições. Tem aqueles que creem no cumprimento histórico. Olha aqui o quadro. O segundo quadro, o cumprimento duplo, né? As profecias do Antigo Testamento tendo um cumprimento imediato histórico e depois um cumprimento final messiânico. A figura 3 aqui, o cumprimento tipológico, tem um cumprimento histórico, um tipo, e tem um cumprimento messiânico, antítipo. Deixa eu passar aqui. A figura 4 tem um cumprimento progressivo, ou seja, vai sendo uma revelação, né, um cumprimento que vai, ao longo do tempo, sendo
progressivo, tendo seu cumprimento, né, de uma forma progressiva. E aqui a figura de número 5, cumprimento por releitura, profecia do Antigo Testamento, sentido imediato, cumprimento histórico, sentido completo, cumprimento messiânico. Então é legal que ele também tem alguns quadros ao longo da obra, né? Olha aqui a figura de número 6, cumprimento midrash, né? Que é o sentido imediato, e a interpretação pesher. Eu não sei a pronúncia correta, viu, meus irmãos? E aqui a figura de número 7, o cumprimento direto, profecia do Antigo Testamento, já diretamente para o cumprimento messiânico. Então este é o artigo que fala sobre as visões, né, sobre as interpretações a respeito da profecia messiânica. Aqui tem outro artigo, já começa o outro artigo, o Antigo Testamento no Antigo Testamento, mas vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos ler um trechinho aqui desta parte, escrita por Eugene Mirror. O leão de Judá, Gênesis 49, do versículo 8 até o versículo 12. Vamos ler este primeiro parágrafo. Deixa eu aproximar aqui, vamos fazer a leitura juntos. Um dos primeiros, dos mais citados e dos mais importantes textos messiânicos do Antigo Testamento é Gênesis 49, do 8 ao 12, inserido na bênção que Jacó em seu leito profere a seus 12 filhos. Os filhos são relacionados em ordem de nascimento, de modo que Judá é o quarto, mas no que diz respeito ao espaço que lhe é dedicado, fica atrás somente de José. Contudo, quando se considera que o espaço da bênção a José é dividido entre Efraim e Manassés, o total dedicado a Judá é o maior de todos, cerca de 9 linhas em comparação com as 11 do texto hebraico para as duas tribos de José juntas. Mas o que é vital é o conteúdo da bênção, não o tamanho do texto. Referências a termos-chave como louvor, cetro, bastão do governante, siló, jumentinho, filho de jumenta, vinho e sangue, estão todas elas impregnadas de sentido escatológico e messiânico. O resumo de interpretações do texto ao longo de mais de 3.500 anos a seguir mostra, sem dúvida alguma, sua relevância tanto no judaísmo quanto no cristianismo. E aqui o Eugênio Mirro vai continuar falando sobre o leão de Judá, história da interpretação de Gênesis 49 e 10. Olha aqui, meus irmãos, ele vai continuar trabalhando. Interpretação neotestamentária de Gênesis 49 e 10. Aqui ele vai trazer outras interpretações, até no Talmudes da Babilônia e de Jerusalém. Olha que obra sensacional. E é uma linguagem simples, uma linguagem tranquila, não tem uma linguagem técnica. Não vai, se você não tem tanto costume de ler obras teológicas, obras acadêmicas, não tem problema nenhum. Esta obra serve tanto para leigos, aqueles que estão começando, até aqueles que são avançados em teologia. Olha, pais da igreja pré-nicenos, pais da igreja pós-nicenos, interpretações medievais judaicas e cristãs. Isso só para falar do termo o leão de Judá. Olha que maravilha. Reformadores protestantes, estudiosos pós-iluministas e contemporâneos. Então ele vai trazer tudo aquilo que estas pessoas pensavam, né? Que estas épocas, né? As pessoas pensavam. Um estudo exegético, literário e teológico. Ele vai trazer o estudo exegético, literário e teológico. Visão preliminar da passagem, análise da passagem, teologia da passagem. Olha, meus irmãos, é muito completo. E aqui ele finaliza, e aqui começa outro artigo, números 24, do 5 ao 9 e do 15 ao 19. A estrela distante. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Ó. E ao longo da obra tem sempre quadros. Muito legal isso. E mesmo sendo colorido, isso para mim não faz diferença nenhuma, sendo preto e branco, né? Não sendo colorido. Comparação da terceira e da quarta fala de Balaão. Aí ele vai trazer a comparação, oráculo profético, visão profética, olhos abertos, destruição total dos inimigos de Israel, alusão à profecia de Jacó em Gênesis 49. Olha que maravilha de conteúdo, meus irmãos. Deixa eu ler aqui também
algo que é muito também importante, que é a Aliança Davídica, que este artigo foi escrito por Walter Kaiser Jr. Deixa eu aproximar aqui para lermos também este primeiro parágrafo. 2 Samuel 7. Os capítulos de 2 Samuel 7 e 1 Crônicas 17 são dois dos mais importantes de todo o Antigo Testamento. Aliás, poderiam ser chamados de os verdadeiros capítulos motrizes das Escrituras. Ambos se baseiam na promessa abraâmica, feita primeiro em Gênesis 12, 1:3 e 15, 1:6, e depois repetida a Isaac e a Jacó. 3 promessas chaves foram feitas a Abraão, mais tarde chamado de Abraão, para que anunciasse a todos os seus descendentes. Juntos, ele e os descendentes haveriam de receber uma terra, uma semente, a qual no futuro geraria alguém do sexo masculino que representaria toda a nação, e um evangelho, segundo o qual todas as nações da terra receberiam por intermédio de Abraão e de sua linhagem uma bênção espiritual de imenso benefício. Agora, porém, na promessa feita a Davi, nosso Senhor acrescenta mais 3 grandes dádivas, aquelas 3 já prometidas a Abraão. Deus faria de Davi e seus herdeiros uma casa, uma dinastia. Também lhes concederia a dádiva de um trono, e o domínio de Davi se tornaria um reino que duraria para sempre. Mas isso não era tudo, pois essas promessas a Davi resultaria em uma revelação para toda a humanidade, assim como, de acordo com a promessa abraâmica, todas as nações da terra seriam abençoadas pelo Senhor por intermédio de Abraão e de sua semente. Mas o que é ainda mais significativo, no âmago de todas estas dádivas estava a promessa central de um descendente de sexo masculino que seria ungido, o Messias, o Senhor. Para entender devidamente esta aliança davídica que levou ao Messias, é melhor examinar os próprios textos. E aqui, o Walter Kaiser Jr. vai analisar os textos aqui de 2 Samuel, 1 Crônicas, e assim ele vai neste artigo. Olha que maravilha. 2 Samuel 17, do 11 ao 16, Salmo 132 e Salmo 89 como paralelos. Meus irmãos, é muito completa esta obra, hein? O nome ímpar Adonai Yahvé, né, usado nas alianças, traduções de 2 Samuel 7:19 e 1 Crônicas 17:17, a natureza incondicional da aliança davídica. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque esta foi uma promessa, né, uma profecia incondicional. Qual é a conexão entre a linhagem de Davi e o Messias? E aqui tem a conclusão. E aqui já começa as palavras finais de Davi também em outro artigo. Olha, meus irmãos, é muito completa esta obra. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque senão vai demorar demais. Mas já coloque aí nos comentários. Você já tinha ouvido falar desta obra? Ela é lançamento da editora Vida Nova. Você pretende adquiri-la? O que você está achando desta obra? Coloque aí nos comentários para a gente trocar esta ideia. E não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e também se inscreva no canal. Olha aqui, meus irmãos, Isaías capítulo 9, versículos do 1 ao 7, a divindade do Messias. Este artigo foi escrito por Ed Hindson ou Edward Hindson. Para quem não lembra, para quem não está familiarizado com este autor, ele é coautor daquela enciclopédia de profecias bíblicas da editora CPAD, juntamente com Tim LaHaye. Então já é um autor conhecido no pré-tribulacionismo dispensacionalista. E aqui neste artigo ele vai falar sobre a divindade do Messias, o seu contexto histórico também. Olha aqui que maravilha, se você quiser pausar para ler este artigo também. Pressupostos interpretativos, considerações exegéticas, proclamação de livramento, olha aqui, provisão de vitória, promessa do filho,
maravilhoso conselheiro, Deus forte. E aqui ele vai trazer as exegeses, né, destes textos. Pai eterno, príncipe da paz. Vamos passar aqui. Interpretação intratextual e a interpretação intertextual. E aqui ele conclui o artigo, e aqui ele continua, o Ed Hindson, em outro artigo, Isaías 11, do 1 ao 16, o reinado do rei messiânico justo. É muita coisa, meus irmãos, muita coisa. Retorno prometido, olha só. Aí aqui já entra outro artigo, Isaías 16, o contexto da promessa. Vamos passar aqui. Tem muitas coisas aqui, meus irmãos, muitas coisas. Olha aqui, que legal este comparativo em Ezequiel, capítulo 34, do 20 ao 31, o pastor de Israel. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, só para vocês verem em detalhes esta tabela 1, uma sinopse de Levítico 26, do 4 ao 13, e Ezequiel 34, do 25 ao 30. E aqui está o comparativo. Então ele vai comparar os versículos de Levítico com Ezequiel. Olha que bacana, que tabela boa, né, para a gente visualizar, fazer uma ligação, fazer um estudo, fazer uma pregação, enfim. É maravilhoso esta obra. E olha que eu olhei há 2 dias apenas, que eu tenho olhado, dei uma lida em alguns dos artigos e tenho gostado demais desta obra. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais. Aqui é legal, meus irmãos. Se você, assim como eu, é pentecostal, aqui em Joel, no capítulo 2, do versículo 28 ao 32, o derramamento messiânico do Espírito, geralmente os autores dispensacionalistas revisados, eles não veem como cumprimento ou como início, né, do cumprimento da promessa de Joel em Atos, no capítulo 2. Este artigo foi escrito, deixa eu pegar aqui, por Edwin Blue, o derramamento messiânico do Espírito, e aqui eu vou já dar um spoiler do final do artigo para nós fazermos a leitura juntos. Olha o que ele vai dizer aqui. Deixa eu centralizar aqui para ficar melhor a leitura. Então, será que o sermão de Pedro deve ser visto como cumprimento da profecia de Joel? Alguns entendem que a citação de Pedro é um cumprimento direto. Por isso, as predições, embora feitas originalmente a Israel, são consideradas uma referência à igreja. Uma segunda abordagem é classificar a citação de Joel 2, do 28 ao 32, em Atos 2, como um cumprimento parcial ou progressivo. Assim, aquilo que foi inaugurado para a igreja se cumprirá de modo derradeiro para Israel. Ambas as interpretações são problemáticas por 2 motivos. Primeiro, a linguagem de cumprimento em Atos é variada, cumprir ou preencher. E nenhuma dos termos é usada em Atos 2. Segundo, não houve sinal cósmico algum, nenhuma visão e nenhuma profecia em Atos 2. Os acontecimentos de Pentecostes não parecem corresponder às palavras de Joel. Aqui eu já discordo, né? Eu creio que realmente é um cumprimento parcial ali desta profecia e o cumprimento total desta profecia será realmente em Israel, com Israel, né? Futuramente, né? O mais provável é que Pedro estivesse citando Joel com o objetivo de fazer uma aplicação, ou seja, ele encontrou um princípio na profecia de Joel e o aplicou, vamos continuar aqui na outra página, e o aplicou aos acontecimentos de Pentecostes. Quando os discípulos, de modo sobrenatural, começaram a falar em outras línguas, foram considerados bêbados. Então, Pedro citou este princípio baseado em Joel 2, do 28 ao 32, para mostrar que os notáveis sinais que as pessoas estavam vendo não eram resultados da injeção de álcool, mas do Espírito de Deus. Além disto, ele revelou que o derramamento do Espírito significava que uma nova era estava começando. A era messiânica, que traz salvação, fora inaugurada e também traria juízo, como o dia do Senhor. No entanto, as predições de Joel não foram revogadas ou alteradas.
No final dos dias, o Espírito de Deus realmente virá sobre Israel. Concordo plenamente. E os israelitas invocarão o Senhor. Haverá profetas que darão testemunhos do Messias de Deus e haverá sinais cósmicos que revelarão a ira de Deus no fim dos tempos. E então o céu declarará: agora chegará a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias. Apocalipse 12:10. Então, aqui também é um artigo muito bom para nós lermos, né, e retermos aquilo que é bom. Eu concordo com a maioria do que ele escreveu aqui, porém eu creio que sim, em Atos no capítulo 2 é o início, né? E depois ela vai se cumprir totalmente, né, com Israel. E aqui nós seguimos, meus irmãos, olha, Miqueias, e aqui vai, e assim vai, né? Zacarias, capítulo 6, do 9 ao 15, o sacerdócio régio do Messias, e aqui também eu quero ler um parágrafo para os irmãos também entenderem aqui o que ele vai trabalhar. O Michael Brown, lembrando que ele é o autor daquele livro Fogo Autêntico. Estudiosos, tanto judeus messiânicos quanto cristãos, lembrando que Michael Brown é um judeu messiânico, que se dedicam ao estudo do Messias, falam de duas vertentes de profecia messiânica: as profecias régias, que apontam para o reinado mundial do filho de Davi, e as profecias de sofrimento, que apontam para seu sofrimento e morte vicários. Em comparação, o judaísmo tradicional aceita como messiânica a vertente régia da profecia, ao mesmo tempo que rejeita, em sua maior parte, a interpretação messiânica das passagens de sofrimento, visto que estas passagens não falam de um descendente de Davi, nem retratam a bem-aventurada era messiânica profetizada em outras passagens. Portanto, Zacarias 6, do 9 ao 15, é de extrema importância, pois liga explicitamente o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, ao renovo, um epíteto do Messias, filho de Davi. Assim, as profecias messiânicas régias são aqui ligadas às profecias messiânicas sacerdotais, ou seja, de sofrimento, uma vez que o sumo sacerdote é coroado e se assenta em um trono, ao mesmo tempo que é o sinal de um homem cujo nome é renovo. O Messias será então, assim como Davi, um rei sacerdotal que executa a obra sacerdotal de fazer expiação pelos pecados do mundo, antes de realizar a obra régia de estabelecer o reino de Deus na terra. Olha, meus irmãos, é sensacional, né? Esse artigo aqui é sensacional, de Michael Brown. O sacerdócio régio do Messias. E assim, meus irmãos, é toda esta obra. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos o índice remissivo, que é muito bom o índice remissivo, para você pegar, né, os temas, né, que está sendo abordado e já ir nas páginas. E também nós temos aqui no final, para concluirmos, o livro, o índice de passagens bíblicas, aquilo que eu já havia comentado com os irmãos. Tem alguma passagem bíblica no Antigo Testamento, eu venho aqui, olho o índice de referência e já vou diretamente à página que tem um artigo falando sobre determinada passagem do Antigo Testamento. Manual de Profecia Messiânica, estudos e exposições sobre o Messias no Antigo Testamento. Agora eu quero saber, você já comprou o seu manual de profecia messiânica? Você pretende comprá-lo? Ou conhece algum outro livro sobre profecias bíblicas que foi transformador para a sua vida? Deixe aqui nos comentários para trocarmos estas ideias. E não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.